Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 29. A missionária vai levar ele lá, relaxa, deixa ele aí um pouquinho. Hoje é dia 29 de outubro. São 10 horas e 7 minutos. O tema do nosso discurso hoje é as 8 coisas que apodrecem a sua vida com Deus e mata a sua fé. Amém? Se dá para abrir isso daqui. Dá não. Senta, relaxa, que agora a verdade vai acontecer. Aline, tira umas fotos para mim, por favor. Vamos. Vamos ao que interessa. As pessoas, elas têm vivido uma vida com Deus e têm acreditado que está agradando ao Senhor Deus, mas têm vivido uma vida com uma fé podre, uma fé que não tem resultado. Eles se transformaram nos verdadeiros religiosos. Eles têm acreditado que está servindo a Deus, mas ele tem servido 8 princípios carnais, 8 princípios que têm destruído a sua comunhão com Deus. E nós vamos entender quais são esses princípios. Em nome do Senhor Jesus, você vai entender por que muitas das vezes a tua vida não anda, a tua vida não funciona, a tua vida não tem ido para frente. Chama o Júlio para mim. Deixa só a Rose lá. E nós vamos compreender esta mensagem de hoje. Se você não sabe o motivo por que tua fé não tem estado em alta, você vai saber agora. Se você tem uma Bíblia, abre a sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Provérbios 6, 9. Cadê a Bíblia, criança? Esqueceu? Provérbios 6, 9. A primeira coisa que tem atrapalhado a vida de um homem e de uma mulher a viver uma vida limpa com Deus é a preguiça. Tem pessoas preguiçosas, pessoas que ela não tem coragem de sacrificar 2 horas de jejum pela vida espiritual dela. Ela não tem coragem de sacrificar 2 horas ou 1 hora de reunião para aprender os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, Ele trouxe hoje essa revelação para nós, essa direção para nós. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios 6, 9 e 11, o seguinte: 6, 9 ao 11, diz assim, ó. Olha o que a palavra de Deus diz sobre pessoas preguiçosas, pessoas que não respeitam os limites da fé. Quais são os limites da fé? Quem sabe me explicar? Não tem limite a fé, gente. A fé não há limite nela. A fé é o único poder que te dá condição. Tá bom, Aline, me dá para me tirar daqui. A fé é o único poder que te tira dos problemas, te tira da angústia,
te tira da depressão, te tira da mentira. Você já se encontrou em uma situação que você falou uma mentira e depois você, caramba, não era para ter mentido. E agora? O meu patrão vai saber, a minha mãe vai saber, o meu filho vai saber, os meus vizinhos vai saber. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, ela falou que um rapaz trabalhava em uma empresa e nessa empresa ele tinha tudo, tinha os benefícios, tinha, presta atenção, que hoje é hoje. Ele tinha todos os benefícios para sua família, mas o miserável, preguiçoso, você sabe o que foi que ele fez? Ele pegou como é que se dá o nome desse negócio que você apresenta na empresa? Para ficar em casa? Atestado. Ele cronou um atestado falso e apresentou para a direção. A direção era um bispo que tomava conta do trabalho da empresa, da igreja. Ou seja, da empresa não, da igreja. O camarada entregou e foi de boa. Quando o bispo botou a mão no papel, o Espírito Santo logo revelou para ele que aquilo era uma fraude. O cara tinha tudo. Trabalhava acho que duas vezes por semana. Tinha tudo no trabalho dele. E quando o homem de Deus viu aquilo, chamou um outro companheiro e falou: isso aqui não foi rasurado? Colocou diante da luz e foi constatado que ele rasurou o documento. Era para ficar um dia, ele botou 15 dias, se eu não me engano. Aonde que ele está? No olho da rua, justa causa, sem receber direito a nada. E aí? Como que você vai querer reclamar um direito que você mentiu? Como? Não tem como. Por quê? Porque é uma pessoa preguiçosa. Trabalhava 2 vezes, se eu não me engano, por semana e ainda queria roubar 15 dias de trabalho. As pessoas, elas têm vivido desta maneira na presença de Deus. O pastor fala assim: faz um jejum pela tua vida. Ela chega em casa, vou fazer. Chega em casa, preguiçoso. Não cuida da própria vida espiritual, vai cuidar da vida de quem? Não tem como. Como é que você vai cuidar da vida de alguém se você não cuida da tua própria vida? Por quê? Por causa da preguiça. Mas antigamente, quando a gente estava lá fora, não tinha limite, chegava era 4 horas da manhã. Às vezes não tinha um tostão para comprar um cachorro quente, mas estava nas raves, estava nos bailes. Mentira ou verdade? E não se preocupava. E ainda chegava em casa 4 horas da manhã e se arrumava 6 horas da manhã para ir para onde? Para trabalhar. Mas quando vem para o Senhor Jesus, se torna uma pessoa apodrecida. Apodrecida, é uma atitude apodrecida. Tudo dói, tudo não consegue, tudo é cansaço, tudo não dá. O pastor fala: vamos fazer isso, não dá. Vamos fazer um trabalho de evangelização, o sol está quente. Então a Bíblia diz aí assim no livro de Provérbios 6:9: o preguiçoso até vai ficar, até quando vai ficar deitado? É uma pergunta. Quando se levantar do seu sono? 10. Um pouco de sono, um breve
cochilo, braços cruzados. Olha quem gosta de botar na reunião um bracinho cruzado aí, ó. Ainda dá aquele gingadozinho, né? Aí, ó. Braços cruzados para descansar. 11. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. A miséria atacará como um homem armado. Você sabe o que é a miséria? A miséria é um espírito maligno. Às vezes as pessoas, quando falam de miséria, ela pensa logo na vida financeira, não é? Mas e a miséria espiritual? A miséria espiritual. A pessoa ela é tão miserável que ela não consegue dar 1 hora de jejum para Jesus. Ela não consegue dar 1 hora de leitura bíblica para Jesus. Ela não consegue ficar olhando um vídeo que foi falado, uma coisa muito importante para a vida dela, 1 horinha, porque é preguiçosa. Aí quando você bota um videozinho de 1 minuto, 45 segundos, aí ela consegue ver. Acabei de colocar agora um vídeo da reunião das mulheres agora de 45 segundos. O vídeo não tem menos de 5 horas. Já está lá com uma visualização monstruosa. O outro está com quase 2.500 pessoas que visualizou. Por quê? São preguiçosos. Eles não têm estrutura espiritual para poder ver uma mensagem de 1 hora ou 2 horas, porque é cansativo. Mas o pecado não é cansativo. Mas quando o pecado vem como uma bandeja, em cima de uma bandeja, ninguém despreza o pecado. Verdade ou mentira? Ninguém despreza o pecado. Ninguém fala, tô cansado de pecar. Quem é que tá cansado de pecar? Lá atrás. Mas ninguém? Por quê? Ninguém cansa de pecar. Você pede perdão hoje, amanhã está cometendo outro tipo de quê? De pecado. É forte, pessoal. É por isso que nossa fé tem apodrecido. Eu conheço um homem que está na Bíblia, que ele começou muito bem. Se chama Saul. Mas só que ele deixou a fé dele apodrecer diante de Deus. Sabe onde que ele está? No inferno, porque ele tirou a própria vida. Então, esse é a primeira coisa que apodrece a sua vida com Deus e mata a sua fé. Você vai entender no final do discurso por que essas coisas apodrecem a nossa fé, apodrecem a nossa vida com Deus. A segunda coisa, você vai lá no livro de 2 Timóteo 2,16, que é a fofoca. Essa é uma peste, é um câncer que tem destruído a vida espiritual de muitas pessoas. Tem destruído. 2 Timóteo 2,16. 2 Timóteo 2,16. Segundo Timóteo 2,16. 2 Timóteo. Acharam? Onde eu tô achando? Amém? 2 Timóteo 2,16.
Olha só o que a palavra de Deus diz sobre pessoas que gostam de falar mentira. Fofoca é mentira, não é? Não é? Olha só o que a Bíblia diz. Tá certo? 2 Timóteo. Ah, eu tô no 1. Tô no 1. Você que gosta de falar uma mentirinha para ganhar mérito, para ganhar ibope com outras pessoas. Olha aí o problema aí, ó. A Bíblia diz assim, ó: evite igualmente os falatórios inúteis e profano, pois os que se entregam a isto avançarão cada vez mais na impiedade. Se torna uma pessoa endurecida, se torna uma pessoa infrutífera, uma pessoa nércia, uma pessoa que é um tojo. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, porque a fofoca, ela tem o poder de matar a tua vida com Deus. Eu vou mostrar para você na Bíblia que Deus, Ele observa cada um de nós, o que nós falamos. Deixa aí a Bíblia aí que eu vou ler aqui. Tá lá no livro de Malaquias. Calma que não é Malaquias 3:10 não. As pessoas logo tremem com essa mensagem, né? Quando se fala de dízimo. Olha só o que a Bíblia diz. Malaquias. Deus, Ele tem observado as nossas atitudes, as nossas palavras. E as pessoas, elas acham que Deus, Ele não ouve. A Bíblia diz assim, ó, lá em Malaquias 3:13, a diferença entre o justo e o perverso. Vocês disseram palavras duras contra mim. Quando você fala de uma autoridade, quando você fala de um homem de Deus, ou de uma pessoa que está consagrada a Deus, com intenções malignas, tá bom? Porque às vezes nós fazemos uma crítica construtiva. Eu falo muito de vocês para a pastora Rose, mas de uma maneira de tentá-lo ajudá-lo, não com intenção de prejudicá-lo. É uma crítica construtiva. Quem sabe o que é crítica construtiva? Crítica construtiva é quando você tem interesse de ajudar a pessoa. Então nós começamos a falar assuntos para chegar a um ponto aonde nós vamos tentar te ajudar. Tentar não significa que consegue ajudar, porque nem todo mundo quer ajuda. Eles fingem, são fingidos. Tem muitas pessoas que são fingidas. Como que o Senhor sabe, pastor? Nós sabemos, porque nós temos discernimento. Ela quer se infiltrar no teu meio, no nosso meio, com segundas intenções. Qual é as segundas intenções, pastor? Atrapalhar a obra, atrapalhar a causa, criar dissimulação, criar confusão, criar fofoca, criar preguiça. Você sabia, se você vem para um trabalho de evangelização e eu chegar e começar a falar, pô, mas está quente demais, poxa, acho que é melhor para outro dia, eu estou fazendo o quê? Eu estou lançando sobre você palavras de preguiça.
Quando eu começo a falar, não tem problema chegar atrasado não. Deus vai abençoar, Deus entende. Não, foi o próprio Satanás que permitiu. Foi o próprio Satanás que fez com que você quebrasse uma regra. É o próprio diabo. Nada, tá muito cedo. Não, o almoço é meio-dia. Eu vou chegar lá nada, 9h30 nada. Por quê? Para quebrar princípios. Para quebrar os princípios. Para poder fazer o outro irmão pecar. Para poder fazer uma criancinha pecar. Pecar como, pastor? Poxa, eu chego cedo e tu chega atrasado. Parece que gosta, são sem vergonhas. São safados na fé. Por isso que se apodrece. Duras palavras, não é? Mas é para despertar. Porque não tem tempo. O tempo que nós perde, muitos estão indo para o inferno. Eu lembro uma vez que tinha um rapaz que estava jurado de morte. Esse rapaz chegou ao meu conhecimento que ele estava jurado de morte. Isso tem uns 10 anos atrás. Eu soube da trama. Aí eu orei. Todo dia eu orava pelo aquele homem. Ninguém conseguia achar quem? O homem. Um belo de um dia eu fraquejei e dormi. No dia seguinte chegou a notícia de que mataram o cara. Você tem que ter muito cuidado. Pessoas têm tentado atacar você e você não sabe. Aí quando nós olha para você e vê você nem aí nem lá, que ânimo que nós vamos ter para estar orando por você? Aí Satanás te arrebenta. Aí Satanás faz com que tua fé se torne uma fé podre. Rouba a tua vida com Deus. Mas não te tira da igreja não, porque ele precisa de pedras de tropeço dentro da igreja para atrapalhar a obra de Deus. Aí é por isso que está escrito isso daqui, ó. No versículo Jesus. No versículo 14. Vamos lá ainda no 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda pergunto, o que falamos contra ti? 14. Vocês dizem que é inútil servir a Deus. E de que nos adianta guardar os seus preceitos e andarem de luto diante do Senhor dos Exércitos. Você sabe o que é andar de luto? Quem sabe? Jejuar, gente. É representado. O jejum é andar de luto. Quem é que faz jejum e fica... Oi! Tudo bem? Você não fica com aquela cara de carranca, cheio de fome? Querendo comer, querendo tomar café? Se tu não fica, tu é estranho. Porque a gente fica com fome. É luto. Você está de luto diante de Deus. Aí muitos dizem que é inútil. É ruim, é inútil. Eu vou é comer. Eu vou é me alimentar. Aí diz assim, ó. Deus de nós adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. No 15. Agora, pois, nós vamos... Diz que o soberbo é que são felizes, porque também os que praticam a maldade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapa. Aí lá no 16, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros.
uns aos outros. O Senhor escutava com atenção e dizia: havia um memorial escrito diante dele, para que os que temiam o Senhor, para os que lembraram do seu nome. O que é um memorial? Deus, ele deixava escrito todos os pensamentos do povo. Às vezes as pessoas, elas acham que tudo vai ficar no mar do esquecimento. A única coisa que fica no mar do esquecimento é pecado quando você se arrepende. Quando não há arrependimento, não fica no mar do esquecimento. Deus, ele lembra todos os dias. Todos os dias, os nossos pecados que não são perdoados, quando nós entra diante de Deus, o que sobra para a narina de Deus? A catinga do pecado, a catinga da fofoca, a catinga da preguiça. Preguiça fede, não fede? Fede porque se você fica em cima de uma cama muito tempo, aquele lugar vai começar a ficar fedorento, não vai? É assim que funciona, pessoal. Deus, ele te chamou hoje aqui com este propósito, para te despertar. E ele sabe se você está prestando atenção ou não. Ele sabe. Ele conhece a intenção. Ele sabe se você está preocupado com o almoço ou com a direção da palavra que ele quer trazer para nós. Da direção que ele quer trazer para nós. Ele sabe, pessoal. Ele entende intenção. Ele sabe da intenção de cada um de vocês que vieram hoje aqui. Ele sabe. Ele sabe, ele conhece. Ele sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, quando acabar a reunião. Ele sabe o que vai ser falado, o que vai ser planejado. Se tem um mal tentando atacar algum de vocês, ele revela aqui na mensagem. Mas aí às vezes a gente fica assim, ó. Caramba, não vai acabar não, tô com fome. Lá dentro do íntimo, pô, tô cheio de fome. Tô cheio de fome. Mas não tá prestando atenção na palavra. Aí lá na frente, o diabo ceifa a vida. Você acha que eu estou falando isso aqui à toa? Você acha que eu estou jogando conversa fora? Aí diz assim: a terceira coisa que te apodrece a sua vida diante de Deus e mata a sua fé: a inveja. Meu Deus. Essa peste é o terror. É quando você tem inveja de uma amizade. Sabe? Talvez você não conquistou aquela amizade. Aí vem outra pessoa, conquistou a amizade. Aí você fica com inveja. A inveja, pessoal, deixa eu falar pra você, ela é aparente no seu semblante. Até quem não tem discernimento sabe, vê. E a inveja apodrece o quê? Os ossos. Você começa a sentir dores. Você começa a sentir solidão. Você começa a sentir depressão. Porque você acha que você não é amado. Você se esforça de todas as maneiras para poder conquistar aquele lugar, aquela pessoa, aquele momento, mas não consegue. Porque não é por esforço somente. É por verdade, é por seriedade e é pela fé. Você vai entender no final do discurso. Você vai entender no final que eu deixei separadozinho aqui. Por que que nós não estamos avançando? Por que que nós não estamos conseguindo? Aí lá em Gálatas 5, 21. Gálatas 5, 21. Aqui tinha que ter um computador para já sair tudo. Gálatas 5,
Eu vou conseguir comprar um tablet em nome de Jesus. Gálatas 5:21. Olha só aí, ó, o perigo aí, ó. 5:21. Posso ler? Eu vou ler o título, tá? Eu sei que nós marcamos um versículo, mas às vezes a gente lê 4, 5 para poder entrar dentro da visão. Olha o que está escrito lá no título. As obras da carne e os frutos do Espírito. Eu estou falando de 8 obras de quê? Eu estou falando de 8 obras de quê? De quê? De quê? Fala alto. Não, da carne. Se apodrece é carne. Espírito apodrece. Você sabe o que é espírito? Quem sabe? Inteligência. Se eu estou inteligente, se eu estou vendo que eu comprei 1 quilo de carne, eu vou deixar do lado de fora durante 24 horas, o que é que essa carne vai acontecer? Vai apodrecer. Eu vou botar na geladeira que vai conservar a temperatura. É isso que nós precisamos. Botar a nossa fé dentro de Deus para ela ser conservada, para não apodrecer. Aí diz aí, Gálatas 5:21, mas eu vou ler lá do início, no 16. Digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarei o desejo de quê? Da carne. Amém? Amém. Que delícia. Não é a carne, é o calor que eu estou sentindo. Esqueci minha toalha lá dentro, mas amém. 17. Porque a carne luta contra quem? Espírito. Que espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, ó, chega cedo. Vai mais cedo. Aí tu, ficar esperando a hora da reunião é 10 horas. Aí você perde a mensagem que ia mudar a tua vida. Aí você perde uma conversa que você poderia estar tendo aqui com um dos componentes que chegou aqui. 7 horas? 7:30. Como o menino... É Rafael? Hã? Felipe. Chegou cedinho também e recebeu uma instrução do Júlio. Eu tava lá de dentro, eu ouço tudo. E fora a câmera.